Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 6 ao 12. Na semana passada nós ministramos os versículos 1 até o 5. Não adentramos no milagre. Falamos sobre o tema chamados a realizar a obra de Deus. Nós somos chamados a realizarmos as obras de Deus e enfatizamos que as obras de Deus, elas devem ser realizadas por nós quando nós servimos a Ele, seja na adoração, porque esse foi a principal coisa pela qual nós somos chamados a fazer, adorar a Deus. E segundo, também quando nós evangelizamos, quando socorremos os que estão perdidos, que necessitam da nossa ajuda, principalmente aqueles que estão perdidos, aqueles que necessitam de ouvir o Evangelho. Então hoje, vamos ler do versículo 6 ao 12. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Até aí. Vamos orar? Permaneça com sua Bíblia aberta. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Senhor, como é bom estar na Tua presença, ó Deus, reunido com os nossos irmãos, esse povo que foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo, esse povo que irá morar no céu. Aqui, ó Deus, prestamos a Ti o nosso louvor com ações de graças, e agora iremos ouvir a pregação da Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, nesse momento, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para que venhamos compreender a exposição da Tua palavra. Senhor, fale poderosamente conosco nessa noite. Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Tu conheces o coração de cada um daqueles que estão aqui nessa noite, daqueles que também nos acompanham pela internet. Fala. Traz edificação, Senhor, traz correção, mas acima de qualquer coisa, glorifique o Teu nome, ó Deus, por meio dessa exposição, que somente ela fale aos nossos corações, e me use, ó Deus, porque o que seria de mim, se não fosse o Teu Santo Espírito para me capacitar? Se estou aqui de pé, é por causa do Teu Santo Espírito. Me capacite, Senhor, sou apenas um vaso em Tuas mãos. Essa é a nossa súplica nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Imagine um artista pintando um mural colossal. Cada pinçadela, cada cor, cada detalhe é meticulosamente planejado ali para contribuir para uma imagem maior. Não se trata de memórias espessas ou um jogo aleatório de cores, mas
o pintor, ele quer transmitir uma mensagem coerente. Ele quer transmitir uma mensagem intencional com cada cor que ele pinta esse grande quadro. Meus irmãos, assim é o Evangelho de João. Não devemos ver o Evangelho de João como uma mera coleção de lembranças isoladas dos dias que o apóstolo passou com Jesus. Em vez disso, entendam, sob a direção da inspiração divina, cada relato nesse Evangelho é como uma pinçadela precisa, que contribui para uma visão mais ampla, uma visão mais profunda da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, este entendimento é crucial ao abordarmos os milagres descritos nesse Evangelho. João, ele apresenta, como nós falamos a semana passada, 7 milagres específicos. Cada um desses milagres foi escolhido de maneira cuidadosa para revelar aspectos profundos da natureza da salvação que Jesus veio oferecer a cada um de nós. Embora João tenha testemunhado muitos outros milagres, esses 7 milagres foram selecionados para transmitir uma mensagem essencial. Isso é muito importante que venhamos compreender. Nós temos aqui uma coleção de milagres que transmitem uma mensagem essencial. O próprio João, ele esclarece isso. Veja, João 20, 30 a 31, ele disse assim: ora, Jesus fez na presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, os 7, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Portanto, meus irmãos, devemos ver cada milagre como parte integrada de um todo maior, cada um revelando uma faceta do caráter divino de Jesus e da promessa da vida eterna que ele veio oferecer. Então, cada um desses milagres foi escolhido para nos mostrar a magnitude da salvação que Jesus oferece. Esses milagres aqui são destinados a confirmar a verdade da missão dele. Ele é o Messias prometido a Israel. Esses milagres testificam a sua divindade. Esses milagres também estão aqui no Evangelho de João para fortalecer a fé dos crentes e também para testemunhar para os incrédulos o poder desse grande Deus, que possui um grande poder para não só curar as enfermidades do corpo, mas um grande poder, somente Ele possui, para ressuscitar mortos que estavam espiritualmente mortos. Um poder para transformar o pecador, para tirar esse pecador das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Vamos então, meus irmãos, olhar aqui para o texto que acabamos de ler e vamos observar o relato desse milagre. O tema do nosso sermão é visão aos cegos. Observemos aqui em primeiro lugar, olhando para o versículo 1, não é que nós lemos a semana passada, mas nós vamos ler de novo. Observe um detalhe importante aqui, meus irmãos, na história desse milagre. O versículo 1 diz que Jesus saía do templo de Jerusalém, depois da festa dos tabernáculos, e caminhando, ele viu um cego de nascença. Se alguém nasceu cego, isso significa que ele nunca viu nenhuma luz. Isso significa, irmãos, que ele vive em um mundo totalmente sem cor. Quem é cego de nascença vive em um mundo sem beleza, sem esplendor. Para os cegos de nascença, é uma existência
impenetravelmente escura, na qual a pessoa se movimenta confiando apenas nos sentidos do tato, do olfato, do paladar ou da audição. É muito difícil a vida de um cego de nascença. Meus irmãos, quando os discípulos tentaram especular a causa dessa cegueira de nascença, Jesus os informou que o cego não estava ali por acaso. Não foi por causa do pecado dos seus pais, não foi por causa do próprio pecado do cego, mas para que as obras de Deus fossem manifestas nele. Versículo 3 fala sobre isso, para que as obras de Deus se manifestassem nele. Então, como falamos na semana passada, havia um propósito divino nesse encontro. A cegueira do homem foi planejada para glorificar o ministério de Jesus. Sim, Deus permitiu ativamente esse mal na vida desse homem. Se esse mal não tivesse vindo na vida desse homem, esse homem nunca saberia o que seria graça. Ele nunca saberia o que seria misericórdia. Essa situação dele foi planejada por Deus, nos seus mínimos detalhes. Qualquer tragédia que aconteça conosco, ela é planejada, nos mínimos detalhes, pelo um Deus de amor, pelo um Deus de misericórdia, que usa o mal para o bem. Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem, para a glória de Deus. Então, a situação desse homem cego foi planejada, veja, não só para manifestar as obras de Deus nele, mas para servir de ilustração, para mostrar, através desse homem, como estava a situação espiritual do povo de Deus naquela época, do povo de Israel, precisamente aqui dos fariseus. Enquanto os fariseus, eles retratam a necessidade de um Salvador. Veja como isso é interessante, irmãos. João, ele coloca aqui essa história, da maneira como ele coloca, depois da saída de Jesus para o templo, porque há muitas coisas para serem ensinadas ao povo de Deus, a respeito do exemplo da situação desse homem. Em primeiro lugar, o cego estava fora do templo. Ninguém que tivesse um defeito físico poderia entrar no templo. Se você estivesse doente, você não poderia entrar no templo. Qualquer pessoa com defeito físico era impedida ou impedido de entrar no templo, porque era um local sagrado. Essa, meus irmãos, é a situação da humanidade em pecado, corrompida pela iniquidade, cega em sua hostilidade aos caminhos de Deus. Não podemos nos aproximar de Deus para receber suas bênçãos. Adão, tendo pecado, como nós sabemos, foi expulso do jardim. Toda a humanidade, da mesma forma, tendo pecado, porque Adão era o nosso representante federativo, ele nos representava. Então, por causa disso, toda a humanidade está alienada de Deus, impedida de entrar na santa presença desse Deus. Por causa do pecado, irmãos, nenhum homem em seu estado natural tem comunhão com Deus. Deus é luz e nós somos trevas. Se você não está em Cristo, você está em trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Deus não tem comunhão com trevas. Em segundo lugar, embora o Salvador estivesse próximo, observem, irmãos, o cego não tinha capacidade de vê-lo. Veja, isso ilustra a situação do homem sem Deus, sem Cristo. Assim como seu defeito de nascença o privou da visão, o pecado priva homens e mulheres da faculdade de compreensão espiritual. Se você for para o Salmo 82, versículo 5, você vai ver o salmista dizendo: eles nada sabem, não entendem, vagueiam em trevas.
Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As pessoas poderiam falar com o cego sobre as cores do arco-íris, mas ele não tinha a capacidade de entender sobre essas cores. Da mesma forma, meus irmãos, as glórias de Cristo estão além da compreensão dos pecadores não regenerados, os pecadores ímpios que rejeitam a Cristo. Eles não podem entender as glórias de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, como Paulo diz lá em Filipenses, que considerava tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Eles não entendem isso. Em terceiro lugar, veja, a condição desse homem estava além da ajuda de outras pessoas. Quem poderia dar visão a esse homem cego de nascença? Quem? Nenhuma quantia de dinheiro que ele pudesse juntar lhe permitiria escapar de sua situação. Quem é que pode tirar alguém da situação de morte espiritual? Será que ele mesmo pode? Um morto espiritualmente pode sair dessa condição por si mesmo? Claro que não. Ele está impedido, ele não tem forças para isso. Ele precisa de ajuda. Ele precisa que alguém venha e lhe dê vida. Isso tem que vir de fora e não do próprio pecador. Em quarto lugar, veja, ele não fez nenhum esforço para buscar salvação. Totalmente cego e desesperado, ele se resignou em viver naquela situação. Ele estava resignado. Era essa situação, então ele ia morrer naquela situação. Assim, meus irmãos, apesar de toda a agitação causada pela visita de Jesus ao templo, veja, você não percebe nenhum registro de que aquele homem tenha suplicado a Jesus, ou procurado a Jesus. Nós temos o exemplo de Bartimeu, daqueles dois cegos que clamaram, pedindo a Jesus ajuda para que eles fossem curados. Mas esse homem aqui, ele não pede ajuda a Jesus. Da mesma forma, veja, meus irmãos, o homem em pecado não tem esperança em si mesmo, e portanto ele não busca a salvação. Aqueles que não conseguem nem mesmo ver o reino de Deus, só podem se contentar em tirar o melhor proveito da vida na escuridão. Queridos, é nesse contexto que vemos de forma mais brilhante a glória do Evangelho de Jesus Cristo. O homem não conseguia encontrar um caminho para Deus, por isso Deus foi até esse homem para salvá-lo. Assim, veja como Jesus saiu do templo e de imediato deu visão ao cego de nascença. Deus também enviou seu Filho do céu como a luz que ilumina um mundo que está mergulhado em trevas. É Deus sempre que toma a iniciativa. É Deus que sempre vai ao encontro do perdido. Meus irmãos, essas eram as verdades que Jesus havia tentado dizer aos fariseus. Os irmãos devem lembrar, né, das ministrações passadas, dos capítulos anteriores que nós ministramos. Veja quantos encontros Jesus teve com os fariseus. Quantas vezes Jesus disse que eles estavam cegos, que eles estavam perdidos. E o que é que eles fizeram? Eles rejeitaram. Eles rejeitavam continuamente a Jesus. Isso provou que eles estavam cegos espiritualmente. Jesus, ele disse assim no versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E esse sexto milagre comprova justamente isso, irmãos. Comprova justamente que Jesus é a luz, é o único que pode trazer luz, mas eles rejeitavam Jesus. Assim, irmãos, como refletimos sobre o cego, nós devemos considerar as ações de Jesus também aqui. Observe aí as ações de Jesus. O que levou Jesus a ajudar esse homem? Como é que você explica o fato de Jesus ajudar esse homem? Se não pensar na compaixão de Jesus,
se não pensar no zelo que Jesus tinha pela glória da graça de Deus. Essas são as mesmas razões pelas quais Jesus, ele oferece a salvação aos pecadores, irmãos, por causa da sua compaixão, mas por causa da glória, da graça de Deus. Na salvação do pecador, quem é magnificado, quem é exaltado, é a glória da graça de Deus. Não porque mereçamos a salvação, não porque fizemos ou faremos algo para Deus, mas por causa da misericórdia e por causa do desejo que Deus seja glorificado em nós, irmãos. Jesus, quando foi à cruz, em primeiro lugar, Jesus não estava preocupado em salvar-nos. Em primeiro lugar, essa não era a preocupação de Jesus. A primeira preocupação de Jesus, ao vir ao mundo, a enfrentar a cruz, em primeiro lugar, era a glória do Pai. É só você ler João 17, na sua oração sacerdotal. Sim, e por misericórdia, por amor aos eleitos, mas em primeiro lugar, está a glória daquele que é o nosso bem maior. Se Deus não busca a sua própria glória, em primeiro lugar, Ele não é Deus, mas Ele está preocupado em sua glória. Nós não podemos pensar assim porque somos pecadores, mas Deus é o bem maior, então Ele procura sempre, em primeiro lugar, exaltar a sua glória, e Ele exalta a sua glória, a graça da sua glória, na vinda gloriosa de Cristo. Então, irmão, Jesus agiu para cumprir essa missão dada a Ele pelo Pai. Ele disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então, meus irmãos, esse milagre aqui simboliza a obra para a qual Deus havia enviado Jesus, trazer luz, trazer cura a um mundo perdido em trevas. Interessante que isso já foi profetizado no passado. Se você for para Lucas 1:79, você vai ver o que disse o pai de João Batista, Zacarias. Ele disse assim, que Jesus viria para iluminar os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte. Aí você vai para Isaías e você vê lá uma profecia muito parecida. Isaías diz assim, veja, nós temos aqui mais de 700 anos antes da vinda de Cristo. Isaías disse, ele predisse: os que habitavam em uma terra de profunda escuridão, sobre eles resplandeceu a luz. Isso foi profetizado. Meus irmãos, é isso que significa ser salvo. Os crentes em Jesus, eles são transferidos das trevas para o reino da luz. Essas pessoas, elas experimentam uma transformação radical, porque elas saem da escuridão espiritual para a iluminação da verdade divina. Tendo estado em cegueira espiritual, agora, meus irmãos, recebemos os olhos para ver a luz da verdade. Foi por isso que John Newton, ele escreveu aquele belo hino, até cantamos aqui um dia desse, Maravilhosa Graça. Ele disse assim, uma parte do verso da música diz assim: eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Isso, irmãos, revela como a graça desse Deus é maravilhosa. Como o desejo de Deus é magnificar essa graça. Em segundo lugar, observem aqui a cura. Tem alguns aspectos aqui na cura desse homem que nos chamam a atenção. 3 coisas: saliva, terra e água. Jesus empregou aqui um método que pode nos parecer estranho hoje. Veja, versículos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, fazendo lodo com a saliva,
aplicou aos olhos o cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Meus irmãos, há muitas especulações sobre o significado dessa ação de Jesus quanto ao uso da saliva e dessa terra ou desse barro que ele usa para colocar nos olhos desse homem. Se você for pesquisar, se você for consultar algumas fontes antigas, você vai encontrar muita coisa falando sobre o uso medicinal da saliva, naquela época antiga. Se você for para comentários bíblicos, você vai ver que vários comentaristas vão tentar explicar essa ação de Jesus. Mas, irmãos, olhem para o texto. O fato é que nem João, nem qualquer outro dos evangelhos explica o motivo pelo qual Jesus usou saliva em seus milagres. Porque ele realizou outros milagres, curando o cego, e ele usou a saliva. Mas o apóstolo João, ele não dá ênfase a uma explicação sobre isso. Qual é a ênfase então de João? Observe aí. Ele não está aqui focando na saliva de Jesus. Ele não está focando aqui no barro. João está focando aqui na ordem. Jesus dá uma ordem para esse cego. Qual é a ordem que Jesus dá? Vá se lavar no tanque de Siloé. Vai, lava-te nesse tanque, que significa enviado. Meus irmãos, o comando de Jesus para que o cego vá ao tanque de Siloé e se lave, enfatiza aqui a importância da obediência à palavra de Cristo, como condição para cura. O cego obedece às ordens de Jesus. Isso sugere que a fé verdadeira não é apenas acreditar em Cristo, mas também obedecer às suas instruções, mesmo quando o método não é imediatamente compreendido. Mesmo que você não compreenda, você tem que obedecer. Mesmo que você não queira, você tem que obedecer. Lembra de Pedro? Quando lançava as redes sobre o mar para tentar pescar alguns peixes, passou a noite toda trabalhando, não conseguiram pescar nada. Mas no capítulo 5 de Lucas nós temos a informação que Jesus, logo pela manhã, diz a Pedro, dando uma ordem: ó Pedro, lança a rede desse lado. E Pedro diz: Senhor, fizemos isso a noite toda, mas sob tua palavra lançarei as redes. E houve uma pesca maravilhosa. Ele obedeceu. Irmãos, isso aqui também nos lembra daquele episódio de Naamã, quando aquele general do império sírio, que havia contraído lepra, vai até Eliseu, e Eliseu ordenou para que ele fosse até o rio Jordão, que não possuíam águas tão límpidas, e a ordem foi para que ele fosse, se lavasse 7 vezes, a fim de ser curado. O foco não estava na água, nem nas 7 vezes. O foco estava onde? Em ele obedecer a ordem de Eliseu. Então, em ambos os casos, a ordem era para testar a obediência daquele cego, de Pedro, e também como Naamã aqui, testar a obediência, testar se eles estavam dispostos a obedecer, mesmo não compreendendo porque eles deveriam fazer aquilo. Lembra de Abraão, quando foi sacrificar Isaac? Ele fez a mesma coisa, ele obedeceu às ordens de Deus. Agora, irmãos, observem outra coisa importante no texto. João, ele faz questão de nos dizer que o nome da piscina, do tanque, era Siloé, que significa enviado. Interessante isso, né? Esse nome Siloé foi dado porque a água era conduzida até ele,
por um canal cortado na rocha. Essa rocha é a rocha do monte, durante o reinado do rei Ezequias. Em 701 a.C., com o rei assírio Senaqueribe se aproximando para sitiar a cidade de Jerusalém, o rei Ezequias, ele foi aconselhado pelo profeta Isaías a cavar um túnel de 530 metros para desviar a água do vale de Cedron, a fonte era a fonte de Gion, para que essa água corresse por dentro das muralhas de Jerusalém. E essas águas passavam ali por debaixo do monte do templo. Então, meus irmãos, aqui nós percebemos a importância desse nome, porque Jesus, ele havia afirmado de maneira insistente que ele era o enviado de Deus. Veja, água enviada até Jerusalém, Siloé. E Jesus manda o cego até o tanque com o nome de Siloé, enviado. E o próprio Jesus já havia dito, se você for para o capítulo 8, no versículo 16, versículo 18, versículo 26, versículo 29, versículo 42, Jesus diz que ele é o enviado. Irmãos, o tanque de Siloé servia como um lembrete diário para os judeus de que o Messias estava por vir, o enviado estava por vir. Embora quando ele, o enviado, se revelou, ele foi desprezado por eles. Agora tem outro detalhe que é importante, que nós precisamos observar. Vocês já observaram no Evangelho de João as frequentes alusões que ele faz à água? Várias vezes ele fala sobre água. No capítulo 2, Jesus, ele transformou a água dos jarros cerimoniais em vinho, simbolizando a nova vida que ele estava trazendo para uma religião que estava espiritualmente morta naquela época. Outra cena de água, sentado à beira do poço, com a mulher samaritana, no capítulo 4, Jesus afirmou: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vá para o capítulo 5, Jesus curou um homem coxo que havia aguardado em vão por um milagre no tanque de Betesda. E apenas alguns dias antes dessa cura, Jesus, no capítulo 8, ele interrompeu a cerimônia do derramamento de água durante a festa dos tabernáculos. Aquela água que era retirada de onde? Do tanque de Siloé. E ele exclamou naquela festa. Foi quando eles juntaram pedras para tentar matar Jesus, apedrejar Jesus. Jesus disse durante a festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, assim como o tanque chamado enviado fornecia água que sustentava a vida da cidade, Jesus foi enviado por Deus para oferecer vida salvadora a esse mundo perdido. Para confirmar todas essas afirmações, Jesus, irmãos, envia ao mesmo tanque para se lavar. E obedecendo ao comando de Jesus, o cego foi. E ele recuperou a visão. Deixa-me fazer uma pergunta para vocês. Que diferença isso faz para mim e para você? Que diferença isso faz? Saber dessas informações aqui. Meus irmãos, primeiro, mostra que Jesus é quem ele disse que era, o enviado. Ele é o Salvador enviado por Deus a esse mundo cego. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, o relato desse milagre confirma as afirmações de Jesus, confirma as promessas de Jesus. Em segundo lugar, devemos observar, meus irmãos, que essa água, ela descia do tanque, que fluía pelo monte do templo. Isso é significativo, irmãos. Por que João está dando essa informação para os seus leitores? A água de Siloé que fluía pelo monte do templo, onde ficava o templo.
Porque o templo era onde os sacrifícios eram oferecidos, onde os pecadores se aproximavam de Deus por meio do sangue derramado para obter perdão. Sangue que simbolizava o sacrifício de Jesus. Agora Jesus está nos dizendo que se quisermos escapar da escuridão, devemos nos purificar no tanque que Ele providenciou com o seu sangue, para que sejamos redimidos. Então, precisamos ser purificados por esse sangue precioso, o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus. Para a purificação espiritual, é preciso que o pecador vá até o verdadeiro Siloé, aquele que foi enviado pelo Pai para salvar os pecadores. É preciso ir ao verdadeiro Siloé. Se você ainda não foi, você precisa ir, para que você seja redimido dos seus pecados, para que você seja curado da sua cegueira espiritual. Jesus é o Siloé, Ele é o enviado. Conhecimento, irmãos, não vamos nos esquecer da instrução de Jesus ao cego: vai, lava-te. E aqui é importante observarmos que o cego não tinha todas as informações sobre Jesus. Isso é um ponto interessante. Ele estava mendigando ali na porta do templo, então ele não conhecia precisamente quem era Jesus. Veja, embora essa possibilidade seja válida, é importante notar que, ao acreditar que Cristo era o enviado por Deus, certamente o Espírito Santo gerou isso no coração daquele cego, para que ele pudesse crer que de fato aquele que estava ordenando que ele fosse até o tanque era de fato o enviado. E o que é que ele fez? Ele obedeceu, como nós já enfatizamos aqui. Foi justamente quando ele obedeceu, quando ele creu, que ele foi curado, quando ele se lavou e voltou a enxergar. Meus irmãos, essa é a mensagem que Jesus proclamou em todo o Evangelho de João, que devemos crer para sermos salvos. Ele disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 36 diz: por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, observe, mesmo quando Jesus nos salva somente pela graça, Jesus nos chama a fé como instrumento dessa salvação. Ele nos chama a crer, a confiarmos. E foi isso que aconteceu no coração do cego. Ele confiou nas palavras de Jesus, ele obedeceu, ele creu. Imagine a fé desse homem, a fé que o Espírito Santo gerou quando ele chegou no tanque. Não sabemos como é que ele foi até o tanque, mas ele tinha todo o direcionamento, ou alguma pessoa pode ter guiado ele até o tanque de Siloé, mas ele foi, e foi curado, instantaneamente, irmãos. Quando ele passou aquela água do tanque de Siloé nos seus olhos, ele foi instantaneamente curado. Aí então nós temos o testemunho do cego, porque ele dá um testemunho em meio a um interrogatório. É isso que nós vamos ver no decorrer, do texto e em outras exposições. Observe, meus irmãos, imagina a comoção que causou aqui, quando os amigos viram aquele cego vendo. Não era mais cego, né? Aquele homem agora estava vendo. Os vizinhos e aqueles que o tinham visto por tantos anos mendigando ali, como um mendigo na porta do templo, eles começam a perguntar: não é este o homem que costumava sentar-se e mendigar? Alguns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas ele é parecido com ele. Ele continuava dizendo: sou eu, eu era aquele cego que passei a vida toda ali, uma parte da minha vida mendigando, sou eu. Veja, meus irmãos, aquelas pessoas não consideravam possível tal cura, e portanto, não estavam acreditando no que elas viam. Interessante, porque
Jesus está sempre fazendo coisas que para um incrédulo parecem boas demais e maravilhosas demais para serem verdadeiras. Falamos sobre essas coisas para os incrédulos, mas eles não creem, como as pessoas que estavam vendo a cura diante dos seus olhos, mas não estavam acreditando. Agora observe, meus irmãos, que houve uma transformação nesse homem. Não só uma transformação nos olhos, no corpo dele, mas na alma. Porque, irmãos, quando Deus atua na vida de uma pessoa, o impacto é claramente visível. Assim como era indiscutível que o cego de nascença havia recebido a visão, embora alguns mal pudessem acreditar, o mesmo acontece com todo verdadeiro convertido, irmãos. O poder salvador de Deus se manifesta de maneira evidente através da transformação que a graça produz na vida dessa pessoa. Deixa-me fazer algumas perguntas para você e para mim também. As pessoas têm notado as mudanças em sua vida desde quando você confessou a Jesus como Senhor e Salvador? Desde quando seus olhos foram abertos, as pessoas conseguem ver transformação na sua vida? Eu pergunto também, será que nós estamos sendo transformados dia após dia à semelhança de Cristo? Será que diariamente nós estamos experimentando essa transformação? Será que as pessoas podem testemunhar essa verdade, esse fato? Será que sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos no trabalho, na escola, podem testemunhar que você a cada dia vem melhorando, você a cada dia tem se parecido com Jesus? Será? Porque se não há transformação, se não há mudança diária, meu querido, minha querida, eu lhe aconselho a ir ao tanque de Siloé e se lavar, para que você seja purificado dos seus pecados, para que você receba luz, para que você tenha uma vida diferenciada para a glória de Deus. Porque, meus irmãos, a transformação operada pelo poder de Deus na vida de um crente é tão radical que é impossível escondê-la dos outros, a menos que o crente oculte essa luz sob um alqueire de afeições mundanas. Tem muitos crentes que escondem a luz de Cristo sob um alqueire de afeições mundanas. Meus irmãos, assim como esse homem recebeu novos olhos para enxergar, o cristão, ele adquire uma perspectiva da vida totalmente diferenciada. Os evangelhos estão repletos dessas informações, irmãos, sobre uma nova perspectiva que as pessoas receberam depois que foram convertidas. Quer alguns exemplos? Lembremos do ganancioso Zaqueu, cobrador de impostos. Quando ele foi convertido, lembremos que ele tinha uma relação muito íntima com o dinheiro. Ele amava o dinheiro. O negócio de Zaqueu era dinheiro, era defraudar os seus irmãos judeus. Quando ele foi convertido, quando Jesus se autoconvidou para entrar na casa dele, não é nada a ver com aquela música lá de Regis Danezes. O Zaqueu não pediu para Jesus entrar na casa dele, foi Jesus que se auto-ofereceu para entrar, para estar na casa de Zaqueu, para, na verdade, transformar a vida dele. E quando ele foi transformado, o que é que ele disse? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenham defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, lembremos de Saulo de Tarso. Deixou de ver com os olhos hipócritas, porque era isso que ele era, hipócrita. Era uma pessoa que desdenhava do evangelho de Cristo. E o que é que Jesus fez? Jesus o cegou na estrada de Damasco, a estrada que ia para Damasco. E posteriormente, o que é que Jesus fez? Jesus abriu os olhos de Saulo, transformou Saulo em Paulo, o principal mensageiro da graça de Deus. Mas, irmãos, talvez o mais vívido seja um homem possuído por uma legião de demônios,
Um homem que viveu uma vida selvagem, violenta, uma vida miserável. Lembra desse demoniado lá em Gadara? Depois que Jesus o restaurou, o que é que aconteceu com esse homem? Lucas 8,35 diz que esse homem, depois da transformação, estava agora quietinho aos pés de Jesus, vestido em seu perfeito juízo. Então, meus irmãos, quando somos tocados pelo poder salvador de Jesus, respondemos a Ele com uma fé genuína e as mudanças ocorrem nas nossas vidas. As mudanças ocorrem. Isso tem que ser evidente. Tiago diz: você diz que tem fé? Mostre-me as obras. Ele não fala de salvação pelas obras, mas ele diz: olha, você que fica dizendo aí que tem fé em Jesus, mas não demonstra, não ama o seu irmão, não perdoa, não está do lado dele, não olha nem para a cara dele. Isso, meus irmãos, contraria totalmente o Evangelho de Cristo Jesus. Isso contraria o que é de fato a vida cristã, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. A vida cristã é uma vida de transformação, de mudança radical, meus irmãos. Mudança diária. É claro que nós vamos falhar. É claro que nós vamos machucar as pessoas muitas vezes com as nossas palavras, nossos erros. Mas o crente, ele está num processo contínuo de transformação, de mudança. Quando essa mudança acontece com você, não vai ficar só para você. As pessoas vão notar. Seus amigos vão notar. Seus vizinhos vão notar. Seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos vão perguntar: o que é que aconteceu com você? Por que você está tão diferente? Eles vão perceber a diferença na maneira como você trata as pessoas. Eles vão perceber a alegria que você possui no meio de circunstâncias difíceis. Eles perguntarão o que isso significa, dando a você o privilégio de contar para eles sobre aquele que foi enviado do céu para trazer luz ao mundo. Por isso que o testemunho é importante, irmãos. Foi exatamente isso que aconteceu com o homem cego de nascença. Veja o versículo 10 e 11. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Observe que ele não se concentrou no procedimento em comum. Ele não se concentrou em falar do milagre em si, no como, ou nos detalhes. Veja, mas ele foca aqui no quem, naquele que lhe concedeu a visão. Irmãos, esse é um bom exemplo para nós. Temos o privilégio não apenas de relatar o que aconteceu conosco, mas também de testemunhar quem veio até nós e abriu os nossos olhos. O centro do nosso testemunho é Cristo. É por isso que sempre eu digo, nós temos que ter cuidado, né, com essas igrejas onde os cultos são voltados para o testemunho pessoal. É claro que a gente fica edificado ao ver um testemunho de uma pessoa que foi transformada, mas o foco do nosso testemunho deve ser Cristo, como aconteceu com esse cego, ex-cego, não é com esse homem que foi curado da cegueira. O testemunho dele está centrado em Cristo. Veja, essa foi a primeira ação desse novo crente. Ao ver seus velhos amigos pela primeira vez, com seus novos olhos, como foi apropriado que a primeira coisa que ele fizesse fosse contar sobre o Salvador que o havia abençoado. Quando estamos evangelizando, não falamos de nós mesmos, falamos de Cristo.
É claro que nós temos que evangelizar com uma vida consagrada, porque se nós não tivermos uma vida consagrada, as pessoas vão dizer, o que você faz fala mais alto do que as suas palavras. Mas o nosso testemunho deve ser focado em Cristo Jesus. E aqui uma pergunta. A pergunta que esses homens fizeram ao cego: já que você está falando dele, onde é que ele está? Aonde é que está Jesus? Perguntaram-lhe, onde está ele? E ele respondeu, não sei. Depois de curar os olhos desse homem, Jesus ele desapareceu da vista do público. Ele só vai aparecer no final do capítulo para ministrar a esse homem. Esse homem aqui ele vai ser perseguido, vai ser interrogado. Esse é um dos milagres mais evidenciados nos evangelhos, porque ele vai ser interrogado, já está sendo interrogado pelos amigos, ele vai ser interrogado pelos familiares, depois vai ser interrogado pelos fariseus. Em breve, aqueles que procuravam por Jesus vão perceber que Jesus estava destinado a permanecer nas sombras. Sim, por enquanto. Mas esse não era o objetivo, Jesus permanecer ali oculto. Em alguns momentos Jesus se oculta, como ele se ocultou dos fariseus, mas Jesus não ia permanecer assim. Eles perceberiam que Jesus estaria brevemente, depois de 6 meses, indo em direção à cruz. Dentro de 6 meses, essas pessoas aqui, que não viram Jesus aqui, de início, viriam Jesus triunfantemente entrando em Jerusalém, voltando aqui para essa cidade, aquela grande multidão que o acompanharia. Jesus iria ao templo ministrar. Em seguida, essa multidão testemunharia e também participariam daquela terrível rejeição, quando Jesus seria entregue nas mãos dos seus inimigos. As multidões estariam presentes para ver a farsa daquele julgamento que condenou Jesus à morte. E posteriormente, aquela multidão, os moradores de Jerusalém, também viriam aquela dolorosa crucificação, enquanto as nuvens da ira santa de Deus, e aqui é uma ira manifestada em virtude da perversidade dos homens, se acumulariam sobre a cidade de Jerusalém, ou sobre todo o país, ou sobre todo o mundo. Meus irmãos, a pergunta de hoje é a seguinte, que é a pergunta que as pessoas fazem para nós, né? As pessoas continuam ainda a fazer a mesma pergunta que fizeram ao cego: onde é que está ele? Aonde é que está Jesus? É bom que eles façam essa pergunta, pois ninguém mais no mundo pode oferecer a salvação que Jesus Cristo foi enviado para proporcionar. Mas a Bíblia nos oferece uma resposta gloriosa. O mistério do Evangelho, Jesus continua a iluminar os corações dos eleitos, abrindo os olhos daqueles que foram predestinados para crer. Sim, Jesus está ativamente trabalhando, Jesus está realizando as obras do Pai, porque Ele reina soberanamente. Essa é a resposta que nós temos que dar para aqueles que se perguntam: onde Ele está? Ele está reinando, dominando, e Ele voltará. Ele voltará. Meus irmãos, nós temos que pensar sobre qual é o nosso papel no mundo, porque a nós foi confiado o encargo de levar a luz desse Evangelho ao mundo em trevas. Jesus encontrou esse cego de nascença à entrada do templo, e assim como ele o encontrou, também encontraremos, ao sairmos da igreja, pessoas cegas espiritualmente, completamente alheias à graça salvadora que só Jesus pode oferecer.
É isso que significa igreja. Para fora. Aqui nós adoramos. Aqui nós aprendemos sobre o Evangelho, domingo após domingo. E saímos para quê? Para oferecer cura para aqueles que estão cegos espiritualmente, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão necessitados, por mais que não saibam disso, mas se eles não estão em Cristo, estão profundamente necessitados. Então nós temos, irmãos, o dever de levar esse poderoso Evangelho que transforma, que muda profundamente o coração e a vida de homens e mulheres. Esse é o nosso dever, meus irmãos. E ao testemunharmos esse Evangelho, nós temos que crer, temos que confiar que Jesus continua a operar milagres. Jesus continua abrindo os olhos daqueles que estão espiritualmente cegos. Sim, temos que nos lembrar que o Espírito Santo usa a nossa pregação, o nosso evangelismo, para mudar a vida dos pecadores, para transformar a vida dos pecadores. Sim, nós, irmãos, temos uma grande missão. Nós temos uma grande missão de sairmos daqui prontos para anunciar o Evangelho. Mas eu sei que a maioria dos crentes, quando saem da igreja, não estão preocupados em anunciar o Evangelho. A preocupação de muitos crentes são com seus próprios negócios. A preocupação é com os seus trabalhos. É com os seus próprios problemas. E não com o Evangelho. Eu pergunto para você, o quanto você está preocupado em testemunhar sobre esse Evangelho? O quanto você tem feito isso? Será que você sai daqui pensando sobre isso? Estou saindo daqui com a missão dada pelo meu Deus, de proclamar o Evangelho, tendo uma vida santa, consagrada e estando sempre pronto para responder a razão da esperança que há em mim. Será que nós estamos assim, irmãos? Vivendo assim? Será que a sua vida, ela afirma isso? Seus pensamentos, a sua motivação. Por que você está aqui na igreja hoje? Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Você acha que a igreja é um clube social? Não, a igreja não é um clube social, apesar que nós temos vida social com os irmãos, comunhão com os irmãos, mas aqui não é um clube social. Aqui é um lugar, meus irmãos, de adoração. Irmãos, nós vamos morar no céu. Vocês têm pensado sobre isso? Nós vamos morar no novo céu, na nova terra. Apesar das nossas diferenças, nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos mais chegados do que os nossos irmãos sanguíneos, porque muitos deles vão perecer por toda a eternidade. Então, nós temos que nos alegrar, meus irmãos, com aquilo que nós somos e com a missão que é delegada a nós, a missão de proclamar esse bendito Evangelho. Eu quero saber de você, se você crê no poder desse Evangelho, você crê que esse Evangelho pode mudar vidas? Você crê? Responda, igreja, vocês creem? Não acredito, que foi muito fraco. Vocês creem no poder desse Evangelho? Sim, nós temos que crer, nós temos que confiar, meus irmãos, que esse Evangelho transforma, que ele muda, que ele ressuscita mortos espiritualmente, que assim possamos viver, para a glória de Deus, irmãos, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, amém.